Olá, queridos. Meu bom dia para você. Meu boa tarde, boa noite, né? Não sei que horário você vai estar acessando esse devocional, mas onde você estiver, independente do horário, que o Senhor Deus te abençoe, que Ele te guarde, que Ele te dê paz, que Ele te dê entendimento, que Ele seja presente na sua vida, tá bom? Queridos, hoje eu quero falar aqui um pouco sobre os improváveis de Deus, né? Quem são os improváveis, né? Aquelas pessoas que o mundo não dá nada para elas, não os Zé Povinhos, sabe? Aquelas pessoas, os Zé Povinhos da vida, aquelas pessoas que aos olhos da sociedade, que aos olhos das pessoas, né, que se acham assim superiores, não dão nada para elas, sabe? Aquelas pessoas, os pequeninos, os humildes, aquelas que, né, os Zé Povinho da vida aí, que os grandes líderes, né, olham para elas e por elas não ter é, uma formação acadêmica, não ter, né, não ter diploma, não ter isso, não ter aquilo, né? Aí essas pessoas elas são menosprezadas, né? Elas são olhadas como pessoas que não têm valor nenhum, né? Porque os valores do mundo está, né, naquilo que o homem ele conquista com a própria força dele, né? Os valores do mundo estão nos títulos acadêmicos, mas no reino de Deus nós vamos ver hoje que é totalmente ao oposto, né? Totalmente diferente. Por quê? Nós vamos descobrir aqui, ó, no texto de hoje, que está lá em 1 Samuel, no capítulo 16, versículo de 10 a 13, que diz o seguinte: olha aqui. Olha o método de Deus, como Deus escolhe e quais são as pessoas que Deus escolhe para, né, para ser seus servos, para ser os seus vasos, para ser os seus mensageiros escolhidos, né? Olha aí, ó. Você que está em casa aí, pega a sua Bíblia, abre aí em 1 Samuel, no versículo 16, você que não consegue, vai ouvindo aí, vai sendo abençoado por essa palavra. Ó, Jessé fez passar as 7 filhos seus diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jessé: Deus não se agradou destes. Olha aí, ó. Jessé, ele no relato da história, que não dá para contar porque é uma história longa, mas no relato da história diz que ele começou a apresentar os filhos dele, né? Desde o mais formoso, mais bonito, mais imponente, até o menos, né? Então, Jessé começou a apresentar seus filhos ali e foi passando, né? Se apresentando um a um diante do profeta, né? Do profeta Samuel. E quando os 7 se apresentaram, Samuel falou, né? Samuel disse a Jessé: Deus não se agradou de nenhum deles. Olha aí. Então Samuel disse a Jessé: acabaram-se os jovens, né? E ele disse: falta o menor, mas está apacentando as ovelhas. E Samuel disse a Jessé: envia a trazê-lo, porque não regressarei até que ele venha aqui. Então enviou a trazê-lo. Ele era ruivo, de olhos formosos e de boa aparência. E Deus disse a Samuel: levanta-te e unge-o, porque é este. Então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia o Espírito de Deus veio abundantemente sobre Davi. Assim Samuel se levantou e se foi à sua casa em Ramá. Queridos, então vamos aqui ao melhor do texto. Olha que coisa impressionante, né?
Nessa própria história, Deus fala para o profeta, né, que ele não vê como o homem vê, porque o homem vê a aparência, o exterior, mas Deus não, Deus vê o interior do ser humano, né? As pessoas, ela vê a aparência, né, a formosura, aquilo que está por fora, mas Deus não, Deus vê o que? O coração, Deus vê a intenção, né? Por isso que lá no Salmo, Deus fala que é um coração quebrantado, o Senhor Deus, ele não resiste. E nessa história aqui da consagração de Davi, olha que impressionante. O profeta vai lá na casa do pai de Davi, de Jessé. Então o pai de Davi, Jessé, ele pega ali os seus filhos mais formosos, né? Porque a Bíblia relata que, de fato, os irmãos dele eram homens formosos, fortes, de porte forte, né? Mas o que que acontece? Qual é a lição, né, dessa história para mim e para você? É que Deus, ele não escolhe pessoas segundo a aparência humana, segundo a eloquência humana, né? Como eu falei aqui. Deus escolhe aquele que tem um coração contrito, por isso Deus escolheu Davi, porque Davi era improvável, Davi era tão improvável que o pai nem colocou ele junto dos irmãos, né, para apresentar ele aí para o profeta, enquanto os irmãos, de repente, eu imagino, né, que os irmãos estavam todos ali reunidos, né, se apresentando, se achando o máximo, né? Se achando lindos, maravilhosos, fortes, né? Davi, coitado, onde é que ele estava? Ele estava trabalhando, ele estava lá no pasto cuidando das ovelhinhas, né? Ele era tão insignificante para sua família que ele não foi nem digno de estar junto com os irmãos, né? Para ser apresentado para o profeta. E aqui essa história de Davi, ela me faz pensar também naquilo que nós estudamos semana passada aqui no devocional, vocês lembram quando Jesus, ele fala que os inimigos, né, do homem são da sua própria família. Esse é um caso, né? Este é um caso, o caso de José também é um desses relatos onde cumpre-se aquilo que Jesus falou. Os próprios irmãos de José traíram ele, né? Por isso Jesus disse, né, que os inimigos do homem são da sua própria casa, da sua própria família. E aqui não é muito diferente, né? Porque Davi, ele foi rejeitado, né, pelo seu próprio pai, pelos seus próprios irmãos, ele não foi tido em conta, né? Ele ficou lá no pasto, no seu trabalho, cuidando das ovelhinhas, mas enquanto, né, o homem, né, olha, né, a aparência, Deus olha para a essência. Deus olhou para o coração de Davi e viu um adorador. Então Deus, né? Deus escolheu Davi, foi Deus que escolheu. A palavra assim, eu escolhi Davi, meu servo. Deus escolheu Davi, porque Deus conhecia o coração de Davi, né? Tanto é que a palavra diz que Davi foi o homem segundo o coração de Deus, mas aos olhos, né, da sua própria família, ele não passava de um pastorzinho de ovelha insignificante que não tinha capacidade nem de se apresentar perante o profeta. Então, queridos, o que eu quero que nós aprendamos com essa lição, né, de Davi, de como Deus olhou para ele, escolheu ele porque viu o coração dele. E isso, querido, não foi algo incomum, não, isso acontece muito hoje, muito, muito, muito. Hoje em dia, queridos, no reino de Deus, Deus não precisa de pessoas, né, cheia de si mesmo, cheia dos diplomas, cheia de eloquência, porque tudo isso para Deus não é nada. Deus não vai se utilizar de nada disso para a glória dele. Vocês lembram quando Paulo, ele diz que tudo que ele aprendeu aos pés de Gamaliel, ele julgou como lixo, como esterco, diante de tudo aquilo que ele aprendeu, né,
do Evangelho de Cristo. Vocês já perceberam que quando uma pessoa ela vai subir no púlpito para pregar, quando ela vai trazer uma mensagem, a primeira coisa que eles apresentam é a credencial deles, é os títulos deles, né? Como se Deus precisasse desses títulos, né? Como se esses títulos fossem, né? Dar para eles alguma autoridade, porque, queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus só precisa de um coração obediente a Ele, o resto tudo é com Ele, é o Espírito Santo que faz, é o Espírito Santo que traz o entendimento, que dá sabedoria. A sabedoria de Deus, ela provém do Espírito Santo de Deus, ela não provém, né, de saber humano, né, como a gente vê por aí, né. As pessoas adoram falar dos seus títulos, né, dos seus mestrados, dos seus doutorados, mas, queridos, no reino de Deus, isso não tem valor nenhum, sabe por quê? Porque Deus, Ele escolhe os pequenos, os humildes, aqueles onde o Senhor Deus pode trabalhar, onde o Senhor Deus pode colocar o seu Espírito Santo e fazer a obra, porque as pessoas que já se acham, né, tão inteligentes, tão diplomadas, tão cheias de tantas coisas, né, o que Deus vai colocar nelas se elas já se acham tão cheias, né, de tantos títulos, né? Por isso Deus escolhe os pequenos, por isso Jesus, né? Ele tem uma prostituta na sua linhagem, que é Raabe, por isso Jesus, ele se encontrou com tantas pessoas fora desse padrão, né? Quando Jesus esteve aqui, né? Jesus, ele curou a filha de uma mulher cananeia, uma mulher pagã, e ele falou assim: ó mulher, grande é a tua fé. Jesus destacou 2 exemplos de fé, tanto dessa mulher quanto da fé de Jairo, né, que era um centurião romano, como pessoas que tiveram um grande exemplo de fé. Inclusive, Jesus chega a dizer que ele não viu uma fé daquele tamanho nem em Jerusalém, nem entre o povo dele, né? Então, queridos, qual que é a lição que nós tiramos? Jesus não precisa de títulos, Jesus não precisa de pessoas, né, eloquentes, pessoas que se achem tantas coisas, né, pelos meios acadêmicos do mundo, não. Jesus, ele só precisa de pessoas que estão disponíveis, né, ao Espírito Santo de Deus, que tem humildade, que tem um coração quebrantado, que deseja, né, verdadeiramente, de verdade, né, obedecer o Pai e ser usado por Pai. Então, se as pessoas, né, de repente, no seu local de trabalho, né, te enxerga assim como a família de Davi, né, enxergava ele como um Zé Povinho, né, como um Zé Ninguém, como aquela pessoa que não tem valor nenhum. Querido, saiba que você tem valor, porque o teu valor não está no que as pessoas dizem. O teu valor está naquilo que Deus diz. Você é quem Deus diz que você é, segundo a palavra de Deus. Você não é aquilo que as pessoas acham de você. Você é aquilo que Deus pensa que você é. E sabe o que Deus pensa de você, querido? Que você é filho amado, filha amada de Deus, feita à imagem e semelhança de Deus. Então, eu quero dizer para você aqui nessa manhã, não acredite nas mentiras, né? Nas mentiras do mundo, nas mentiras de Satanás que usa essas pessoas, né? Muitas das vezes para nos denegrir, para nos rebaixar, para nos colocar numa condição, né, de pessoas que não têm entendimento, de pessoas que não são capazes. Queridos, a sabedoria do homem não tem valor nenhum no reino de Deus. Então, antes importa, como Pedro diz, agradar a Deus, e não o homem, não o ser humano. Então, queridos, olha só, que nós possamos aprender com essa história aqui, ó, da escolha de Davi, que Deus, ele não vê como vê o homem, né? O homem vê só a aparência, né? Mas o Senhor Deus não, o Senhor Deus vê a nossa essência, o nosso coração. Por isso, o Senhor Deus se agrada, né, do coração quebrantado. Então, queridos, fiquem em paz, né? Se de repente você se sente menosprezado,
De repente você se sente sem valor, de repente na sua própria família, como na família de Davi, né? Eles não dão nada por você, às vezes até te rejeita, né? Às vezes te acha, né, insignificante, mas Deus não te vê assim. Deus não te vê com os olhos humanos. Glória a Deus por isso, né, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, que o Senhor Deus, ele não nos vê como os homens nos vê, né? Deus nos vê a nossa essência como realmente somos e mais, Deus vê o que a gente pode ser nele, né? A capacidade que a gente pode ter nele, através dele, do Espírito Santo dele, não na eloquência humana, né? Nas máscaras que as pessoas usam, né? Então, queridos, olha aí, que eu e você possamos nos alegrar nessa palavra, né? Deus não vê como vê o homem. Louvado seja o nome do Senhor. Deus vê o nosso coração e é isso que importa. Você ter um coração fiel a Deus, é isso que importa. Deus sabe, né, as suas intenções, Deus sabe as suas dores e as suas lutas, e a sua fidelidade a Ele. Por isso, queridos, importa agradar a Deus, tá bom? Essa é a nossa mensagem de hoje. Se você quiser estudar sobre toda essa história que eu contei, só um trecho que Davi é ungido como rei por Samuel, tá no capítulo 16 de 1 Samuel, você pode conferir aí na sua casa, tá bom? Vamos orar? Querido Deus e Pai Celestial, nós te louvamos, bendizemos o teu nome santo, agradecemos, Pai, por mais um dia na tua presença, pelos livramentos, pelas bênçãos, Senhor Deus, por a porção da tua palavra. Obrigado, Senhor, por ser o nosso Deus, o nosso Pai querido, por nos amar tanto, Senhor Deus, e nos deixar, Pai, a tua palavra para nos guiar, nos instruir, para ela nos dar, Senhor Deus, o entendimento de como te servir, de como te obedecer, de como, Senhor Deus, nós resolvemos as nossas questões aqui enquanto estamos aqui, Pai. Obrigado, Senhor, por nos lembrar por meio da tua palavra, Senhor Deus, que tu nos vê, Pai, não como o homem, Senhor Deus, porque o homem vê, Senhor Deus, aquilo que está diante dos olhos dele, o homem vê a aparência, mas tu, Pai eterno, tu vê o nosso coração, tu vê as nossas intenções, Senhor Deus, e para ti é isso que importa, Pai, por isso nós te agradecemos nesse dia, Senhor Deus, por saber, Pai, que tu sonda os nossos corações, Pai, que tu revela aos teus pequeninos, Senhor Deus, a tua vontade, Pai. Tu revela, Senhor Deus, aos teus pequeninos, Senhor Deus, a tua palavra, porque a tua própria palavra diz, Senhor Deus, que tu ocultaste, Pai, a tua verdade, a tua palavra dos sábios deste mundo e revelaste, Senhor Deus, aos teus pequeninos. Por isso, Pai eterno, muito obrigado, Senhor Deus, por nos mostrar o nosso valor em Ti, Pai. Por nos mostrar, Senhor Deus, o quanto, Pai, nós somos valorizados por Ti, o quanto Tu nos valoriza e o quanto o nosso valor, Senhor Deus, está em Ti, Pai, fundamentado, Pai, em Jesus Cristo, naquilo que Ele fez por cada um de nós. Pai Santo, abençoe o nosso dia, Senhor Deus. Abençoe, Pai, a nossa nação, Pai. Abençoe, Senhor, as famílias, Pai, cada uma das famílias aqui representada. Cada um dos teus filhos, Senhor Deus, espalhado nesse mundo, Senhor. Que eles recebam graça de Ti, Pai, para continuar, Senhor Deus, testemunhando do teu amor, para continuar, Senhor Deus, nas suas lutas, nas suas batalhas, Senhor Deus, para que eles não desistam, Pai. Aqueles, Senhor Deus, que ainda se encontram dormindo, Senhor Deus, que tu desperte, Pai, os teus filhos, que eles acordem, Senhor Deus, para a realidade deste mundo, Senhor. Que eles acordem, Senhor Deus, para tomar, Pai, decisões, Senhor Deus, enquanto há tempo, Pai. Ainda, Senhor, a porta da graça está aberta, Senhor Deus. Eu tenho que os teus filhos acordem, Senhor Deus, para entrar, Pai, por essa porta, Senhor. Que a tua graça alcance cada um deles, Senhor Deus, que nenhum deles fique para trás, Senhor Deus, mas que todos eles sejam alcançados, Pai. Querido Pai, salva a nossa nação, Senhor Deus. Põe, Pai, a tua mão poderosa, Senhor Deus, sobre a nossa nação, Pai. Que tu cuide, Senhor Deus, da política, Senhor Deus, dos governos, Pai, que estão aí sob o domínio das potestades. Que tu coloque, Senhor Deus, os limites, Senhor Deus, nas trevas, Senhor Deus, e no mal, Pai.
e que tudo aconteça, Pai, de acordo com a tua boa vontade, Senhor Deus. Perdoe, Pai, os nossos pecados, perdoe as nossas falhas, Pai. Perdoe o nosso egoísmo, Senhor Deus, a nossa negligência, Pai. Perdoe, Senhor Deus, a nossa falta de fé, Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Aumenta, Pai, a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. Nos reveste, Pai, nos enche do Teu Espírito Santo, Senhor, para que nós possamos, Pai, andarmos em santidade, para que nós possamos, Senhor Deus, ser luz nesse mundo, ser exemplo para as pessoas, Pai. Querido Pai, faz o teu reino avançar aqui na terra, Senhor Deus, e usa, Pai, cada um de nós como instrumentos teus, Senhor Deus, para a glória do teu santo nome, Pai. Conforme, Senhor Deus, a imagem de Jesus Cristo em cada um de nós, Senhor, para que o mundo, Senhor Deus, veja a tua glória e glorifique o teu nome santo, Pai. Pai eterno, nos dá a tua bênção de hoje. Fica conosco, Senhor Deus, que os teus anjos continuem, Pai, a nos proteger e nos livrar de todo mal. E que o teu bom Espírito, Senhor Deus, também, Pai, continue conosco, Pai, nos direcionando e nos ajudando, Senhor Deus, a andarmos, Senhor Deus, segundo a tua vontade, Pai. É em nome de Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém, meus amados e queridos irmãos. Queridos, fiquem todos na paz do Senhor. Um dia abençoado para vocês, que o Senhor Deus abençoe a sua vida, tá? O seu lar, a sua casa, o seu trabalho, que tudo que você colocar a sua mão prospere para a honra e glória do nome do Senhor, tá bom? Fiquem todos com Deus, queridos, ó. Que Jesus transborde amor no seu coração, que esse amor de Jesus alcance muitas vidas, tá bom? Deixa aí o seu bom dia, seu comentário, seu like, compartilhe o vídeo. Se você ainda não foi inscrito aqui, ó, faz a sua inscrição. Não custa nada, é só um dedinho assim, ó. Tá bom, queridos? Fiquem todos com Deus, tá?